Irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu estou sempre conversando com as pessoas, e isso no Telegram, no Instagram, no WhatsApp, as pessoas sempre falando acerca do seu deserto. Eu procuro não me alongar demais, não aprofundar muito, porque, exceto alguns casos que eu já conheço, porque realmente não tem estrutura para isso, né? A gente sempre comenta aí, eu também estou no processo, eu não posso ficar levando fardo de ninguém, eu sempre comento e converso de uma forma a tentar, dentro da minha limitação, a dar um norte ou falar de algo que eu vivi. Mas uma coisa que eu queria falar, que eu vejo bastante nessas conversas, e eu vivi isso e às vezes vivo, é a questão do desespero. Qualquer situação da nossa vida, quando nós entramos em desespero, ficamos desesperados, nós botamos tudo a perder. Tá? Na Bíblia nós vemos vários exemplos disso. A gente vê Jesus no Mar da Galileia, ele estava dentro do barco, as ondas açoitavam o barco, o mar estava revolto, os discípulos totalmente desesperados, eles viram para Jesus, acordam ele e falam, olha, não se te dá que pereçamos, ou seja, você não está se importando, a gente vai morrer aqui. Jesus vai, aquieta o coração deles e aquieta a tempestade. E isso se dá e eles ficam pasmos com aquela situação e falam, olha, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Agora, o desespero deles era real, né? O desespero deles e o despreparo, porque eu acho que essas duas palavras elas andam juntas nessa questão do deserto, né? O desespero e o despreparo. Eles eram discípulos ainda, não eram apóstolos. Eles só se tornaram apóstolos após o selo do batismo com o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Então eles não tinham o preparo e naquela situação estavam desesperados. Olha, desespero no deserto é sinônimo de fracasso, sinônimo de situação de aperto, de sufoco e às vezes até de desistência. Muita gente desesperada, muita gente desesperada. O que você faz quando você se confronta com situações difíceis? Vai entrar em colapso, né? Vai ficar atordoado, desestabilizar? Não pode. Né? Nós não podemos fazer isso. A palavra diz assim, ó, sede firmes, constantes, sempre abundantes no Senhor. O problema todo é que muita gente no deserto não é firme, muito menos constante. Tem dia que está bem, tem dia que está mal, tem dia que está bem, tem dia que está péssimo. Não pode. A gente no início, é até comum que isso aconteça. Essa instabilidade, o desespero vir quando vem as situações de dificuldade, mas tem uma hora que isso tem que parar, tem que estabilizar. Né? O despreparo, a pessoa não sabe orar, não sabe jejuar, não sabe madrugar, não sabe fazer nada, não sabe ler a Bíblia, não abre a Bíblia, não consegue fazer nada, está totalmente despreparado para o deserto. Como que eu busco o preparo? Você fazendo tudo isso que eu te falei, irmão, irmã. Jejuando, orando, madrugando, buscando a Deus. Olha, não tem pulo do gato, não tem segredinho, não tem macete, não tem nada. Você tem que fazer, ou você faz ou você não faz. Ah, qual é o grande segredo? Normalmente é o que ninguém faz. Né? Fala que faz, mas não faz. Quer orar, quer se dobrar diante do Senhor, quer buscar a presença dele. Não tem alguma coisa diferente disso, não dá para inventar. Né? Então, o despreparo na presença de Deus, no deserto, ele vem por conta disso, da falta de oração e da falta de uma vida íntima com Deus. A pessoa é despreparada, ela não consegue entender o deserto. Isso é o pior, quando nós não entendemos o deserto. Mestre, não se te dá que perecemos. Ou seja, você não está se importando, eles não estavam entendendo a provação. Eles pensavam que Jesus não estava se importando. Às vezes nós estamos no barco, Jesus está dentro do barco, só que Jesus está dormindo, né? Não o dormir ali é uma inconsciência temporária, o Senhor está vendo tudo que está acontecendo, ele sabia o que estava acontecendo, só que não era o momento de ele operar. Existe ali a tempestade, o momento da tempestade com Jesus dormindo e com Jesus acordado. Vai ter momento do teu deserto que vai parecer que o Senhor está dormindo. Tu não vai ver ele fazendo, tu não vai ver ele operando, tu não vai ver nada. Tu não vai ver ouvir nem ele respondendo. Mas é o momento que tu tem que viver. Aí entra a questão do desespero. Você vai agir como nessa situação? Desesperado, né? Igual o moço de Eliseu. Lembra do moço de Eliseu? Quando o rei da Síria manda o exército ir até onde estava o profeta Eliseu. E quando chega lá onde estava o profeta Eliseu, o moço sai para poder buscar água. O ajudante do profeta, ele vê o exército do rei da Síria, ele entra em colapso, fica desesperado. Né? Quando ele vê aquele grande exército, ele fica desesperado. Por quê? Aí você vê ali o casamento certinho do despreparo
e do desespero. Primeiro que ele não tinha preparo nenhum. Ele não tinha uma vida pregressa de intimidade e comunhão com Deus. Aí Eliseu sai, Eliseu fala, olha, rapaz, fica tranquilo, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Né? Aí Eliseu ora ao Senhor, abre os olhos desse moço para que ele possa ver. E aí não tinha preparo espiritual, não tinha estrutura, não tinha comunhão. E aí as escamas caem dos olhos dele, e ele passa a enxergar o mundo espiritual e ele vê o exército de Deus acima do exército da Síria, muito maior. Desespero e despreparo. Né? O profeta Elias não estava desesperado e nem era despreparado. Cuidado, tá? Nós devemos estabilizar no deserto e não ficar instáveis. Tem muita gente que está instável no deserto. Aquela coisa, Alain, meu Deus do céu, Alain, meu deserto é o pior do mundo, Alain, minha mãe, meu pai, minha tia, meu marido, minha esposa, aquela coisa, tem meus filhos, olha, meus filhos estão fazendo isso, estão fazendo aquilo, uma coisa terrível, aquela... Né, no início do deserto eu recebi uma mensagem de uma irmã desesperada por conta dos filhos, a atitude dos filhos, a forma com que eles estavam agindo devido à separação. E eu perguntei, minha irmã, tu tá orando? Não, ainda não tô orando, eu só tô pagando preço pela restauração do casamento. Eu falei, é isso aí, ó. Tem batalhas que a gente vence na oração. Né? As nossas batalhas, na verdade, tem batalhas, não, todas elas nós vencemos na oração. Então, quando Josué ele chega diante do Senhor, Moisés tinha morrido, ele estava desesperado. Ele era preparado. Josué foi preparado a vida dele toda. Ainda que, talvez inconscientemente, talvez até não soubesse qual seria... Né, a Bíblia não é muito clara acerca dessa sucessão, mas ele estava sendo preparado para poder suceder Moisés, ali à frente do governo do povo de Israel. Então, preparado ele era. Né? Ele só ficava ali, só vivia na tenda de Moisés, onde o Senhor vinha e falava com Moisés, a nuvem descia e o Senhor falava com Moisés. Ele estava ali o tempo todo, Josué. Ele estava preparado. Mas quando Moisés morre, ele assume a liderança, literalmente, do povo de Israel, aí ele fica desesperado. E aí é o início do livro de Josué, quando o Senhor fala para ele, né? Não temas, tão somente esforça-te e tenha muito bom ânimo. Se tu fores como Moisés foi, olha que bênção condicional. Se tu fores, né? É condição. Se andar segundo os meus estatutos, obedecer a minha voz, a minha lei, ninguém te poderá resistir. Aonde tu colocar a planta dos teus pés, tu possuirás. Todos te temerão, o coração deles esmorecerão. E o Senhor foi falando, animando Josué, porque ele estava desesperado. Então, é comum a gente ficar desesperado diante das situações. Aí a gente ter esse momento de desespero. Agora, viver desesperado no deserto, tenha paciência, minha irmã. Tenha paciência, meu irmão. Você vai rodar com isso, tá? Vai rodar. A gente tem que entender o Deus que nós temos. O poder que ele tem. Deus, ele domina tudo. Ele não perde o controle de nenhuma situação. Não perdeu o controle lá da situação de Eliseu e seu moço, com aquele grande exército acampado. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele não perdeu o domínio, né, e o controle da tempestade. Ele é o Deus criador do mar, dos céus e da terra. Ele não perdeu o governo e o controle da situação quando Moisés morreu, né, de forma alguma. Ele é o Deus que unge e que ergue a cabeça daquele que nada tem, né? Ele faz assentar entre os príncipes o homem simples, o pobre e necessitado. Ele abate, ele exalta, ele estava exaltando Josué naquele momento. Então Deus tem o controle da tua vida, da minha vida. Ficar desesperado não vai levar a nada. Eu aqui no Rio, eu fico vendo assim, que, por exemplo, o Rio de Janeiro é um estado muito violento. Então tem a questão da polícia. E eu tenho muitos amigos e familiares que são policiais. E eles falam isso. Que a polícia não é tão preparada, mas ela se esforça. Aí eles falam que o que dá medo não é nem o que não é tão preparado, né? O despreparado. É o despreparado e desesperado. Porque esse é um policial perigoso. Até para os seus companheiros, né, de profissão. Numa incursão, numa favela e tal. Porque o desesperado ele pode até dar um tiro no amigo. Então é isso, você está desesperado, está desesperada. Meu Deus, puxando os cabelos.
como se o diabo ele tivesse todo o poder do mundo, né? Fosse onipotente, onipresente, onisciente. O diabo não é isso, Satanás não é isso. Como se a OM fosse um gigante, ou né, a OM, para quem não sabe, é outra mulher, né, amante do seu marido, ou amante da sua esposa. Não é isso, tá? Então, ó, preparo, não fique no, não caia no despreparo e nem no desespero. O despreparo e o desespero são algo que vão te atrapalhar muito nessa jornada pela restauração. Tá? Estabilize, estabilize. Em alguns momentos eu falei, olha, eu tenho que estabilizar, eu tenho uma criança, eu não posso estar instável. Eu tenho uma experiência com Deus, e aí eu busquei alcançar de Deus o preparo, no sentido de oração, de jejum, de estar com a minha vida diante do Senhor. E não é fácil, é difícil, a gente sabe disso. E o desespero ele foi embora, porque quando a gente começa a se colocar diante de Deus, o Senhor ele se torna a nossa confiança. O salmista ele diz, o Senhor é minha luz, a quem eu temerei, de quem eu me recearei. O Senhor é a minha salvação, nele espero de noite e de dia. Então é isso. Por que a gente vai temer o homem, a carne? Porque nós temeremos um ser humano ou as circunstâncias. O Senhor é contigo, tá bom? Descansa, confia e larga esse desespero. Pai do Senhor.